Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Muito bom adorar a Deus, irmãos. Deus é maravilhoso. Deus é bom em todo tempo. Você que pode abrir as Escrituras, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41. Amém? Amém. Podemos? Amém. Todos os anos, seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. E assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, de acordo com a tradição. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles notassem. Imaginando que eles estivessem entre os muitos companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro. Então, começaram a buscá-lo entre os seus parentes e os seus conhecidos. Como não conseguiram encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Após 3 dias, o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Todos os que o ouviam ficaram maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava as suas conclusões. Assim que seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Então, sua mãe o inquiriu: Filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. Então, lhes perguntou: Por que me procuravas? Como não sabeis que era meu dever tratar de assuntos concernentes a meu pai? Mas eles não compreenderam bem o que lhe explicou. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhe era obediente. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos esses acontecimentos. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis se assentar. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, a Escritura, a cada dia que lemos, que meditamos, ela nos ensina tanto acerca do Senhor, acerca dos tempos, ao mesmo tempo que nos ensina, nos revela coisas ocultas, nos revela coisas ao qual nem imaginamos, nos ensina, nos instrui. A Escritura, ela é fenomenal.
Não é à toa que é da vontade do Senhor que todo ser humano venha a ter o pleno conhecimento da verdade. E a verdade é a Escritura de Deus. A verdade é a palavra de Deus. Se eu for falar para os irmãos quantas vezes eu li essa passagem, diversas vezes, e a cada leitura a gente encontra tesouros, a gente vai aprendendo. Eu já pude trazer essa mensagem em outros lugares, mas aprove a Deus trazer aqui. Eu queria passar para os irmãos todos os ensinamentos, as revelações que se contêm nesse texto, para que eu e você venhamos sair daqui edificados, sair daqui cheio de graça, de sabedoria de Deus e atento. Porque ao mesmo tempo que ensina, a palavra nos fala para vigiar. Porque Jesus está voltando e há uma profecia de abandono da fé. E eu nem preciso falar porque você está vendo a debandada de pessoas na fé. Mas ainda você possa me questionar, mas nós estamos vendo muitos templos lotados. Sim, a igreja ela tem enchido, o templo tem enchido, mas essas pessoas elas têm alcançado verdadeiramente a presença de Deus? De fato elas têm encontrado o Messias, elas têm verdadeiramente chegado a um nível de busca, de adoração, de se entregar para ter um encontro com o Senhor? Porque nós sabemos muito bem que quando o homem peca, entra o pecado, entra a morte. E nós entendemos muito bem o plano de salvação de Deus. Porque Deus ele quer que a sua melhor criatura venha habitar com Ele pela eternidade. O homem pecou, o homem desobedeceu. Então Deus cria um projeto salvífico, um projeto de salvação, porque o pecado afasta. Adão ele se esconde, mas o projeto de salvação foi atrás de Adão. Adão, onde você estás? Porque mesmo pecando, irmãos, nós aprendemos. Nós nos afastando, porque entra vergonha. Traz vergonha, porque o pecado entristece a Deus. Mas ao mesmo tempo que nós tentamos se esconder, o Mestre vem atrás de nós com amor, com graça, com misericórdia. Esse é o amor do Senhor para o ser humano. E Ele vai atrás, irmãos. Ele vai ao encontro. A ovelha se perde, mas Ele vai atrás. E Ele vai buscar e Ele a encontra. Então Deus, sabendo de tudo que o ser humano iria fazer, Ele usa muitos homens, mediante toda a história, ao qual nós já lemos nas Escrituras, que o homem ele tem uma facilidade muito grande de se desviar, de ser influenciado. Não é à toa que a palavra de Deus ele vai falar que não havendo a profecia, não havendo a palavra pregada, ensinada, haveria corrupção, haveria abandono, haveria afastamento, por falta da palavra de Deus. O projeto de Deus é enviar Jesus, é enviar o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê, não viesse a perecer, mas viesse a ter a vida eterna. Porque o homem estava perecendo, o homem estava sucumbindo. A palavra fala que a terra estava em trevas, não havia luz, não havia presença, de tanto pecado, de tanta degradação, de tanto erro, de tanto ser humano virar as costas para Deus. O ser humano estava em trevas. Mas pelo seu projeto de amor,
o Senhor desde o início começa a profetizar por alguns profetas, mostrando que haveria alguém que viria para redimir, para buscar, para salvar, para pagar uma conta. Ou seja, quando nós pecamos, nós viramos devedor. Nossos atos, seja bom, seja mal, nunca eu e você conseguiríamos pagar essa conta. E pela redenção, resgate, alguém pagou. Esse homem é Jesus Cristo. Pagou uma conta ao qual era alta demais. Ele veio à terra. Homens como Miqueias, Jeremias, Zacarias, Isaías, profeta messiânico, profetizaram acerca do projeto de Deus, que haveria de enviar o seu filho para consertar aquilo que estava destruído. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, vai falar: no entanto, tu, ó Belém, casa do pão, frutífera, embora pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti, para mim, aquele que será governante sobre todo Israel, cuja as origens não são desde os dias da eternidade. Jeremias também pregou, trouxe uma revelação acerca do projeto de Deus. E virá uma época, declara o Senhor, em que eu levantarei da linhagem de Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e correto na terra. E em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança. Este é o nome pelo qual será conhecido: o Senhor é a nossa justiça. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Ele profetizou: alegre-te, demasiada, ó cidade, filha de Sião. Exultai, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um burrico, um potro sagrado, cria de jumento. E Isaías, que profetizou tantas, se nós pudéssemos ler tantas profecias acerca de Jesus, mas eu separei uma bem conhecida. 9, versículo 6 fala: afinal um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que tudo isso se realize. Então Deus, por meio do seu projeto, também usou os profetas para avisar que viria o Salvador, que viria o Cristo Redentor, aquele que conduziria o povo de volta a Deus, aquele que faria por meio da sua palavra os homens de novo ter uma aliança com Deus. Deus escolhe o povo judeu. Lá atrás, por meio de Moisés, o povo estava escravo, viu aquelas maravilhas todas que eles puderam ver, o poder de Deus, foram libertos. Então, por meio de todos os feitos que Deus fez, eles tinham as Escrituras, eles tinham a palavra, eles tinham a lei, mas a terra estava em trevas.
Por falta de obediência da palavra, eles estavam perdidos. Eles estavam mortos espiritualmente. Pensavam que estavam na presença de Deus, mas não sabia eles que estavam afastados da presença de Deus. Jesus começa o seu ministério pregando o arrependimento, para que aquele povo pudesse se arrepender e se achegar a Deus de novo. Porque eles tinham a palavra, mas não praticavam. Mas antes disso, como esse texto nos mostra, o projeto de Deus tinha que nascer em alguém. E Deus escolhe uma mulher, serva do Senhor. Deus escolhe uma mulher que estava reta, para que pudesse gerar o menino Jesus. A Bíblia me mostra, irmãos, que não se pode derramar vinho novo em outros velhos. O Espírito Santo, a presença de Deus, não pode habitar em mim no pecado, vivendo uma vida promíscua, vivendo uma vida de religiosidade, de falsidade e não de verdade diante do Senhor. Não é à toa que a palavra fala em Coríntios que aquele que crê no sacrifício, aquele que crê na palavra, se arrepende, se converte, ele se torna uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aí sim o novo, o arrependimento, a conversão, o Espírito do Senhor é derramado. O Espírito do Senhor é derramado em Maria. Maria fecunda, Maria engravida e dá a luz ao Senhor. Eu não sou pai, mas tem muitos aqui que é. Muitos aqui são mães. É alegria ser pai? Quem não tem alegria de ser pai, diga amém. Mãe, é uma alegria. Então imagine aquela mulher diante das profecias, que ela carregaria o Senhor, que ela carregaria o Mestre. Cuidado foi dobrado, sim ou não? Porque muitas das vezes a gente vê mulheres engravidando, mas bebe, fuma, não estão nem aí pelo que está no seu ventre. Mas eu imagino o cuidado que Maria teve, porque ela não estava carregando um filho qualquer, um menino qualquer. Ela estava carregando dentro dela o Filho de Deus. E não é diferente conosco, não. Tem pessoas aqui que já deu a luz espiritualmente, você vai entender. Porque quando eu e você se convertemos, foi gerado dentro de nós o quê? O Espírito Santo, que é Deus. Tem pessoas novas, convertidas, que está com Ele no ventre. Outras já tiveram seus filhos. E qual o cuidado que eu e você está tendo com isso? Porque nós somos a igreja. Maria simboliza a igreja. Qual é o cuidado que nós estamos tendo? O que nós estamos fazendo para proteger aquilo que foi colocado dentro de mim, de você? Qual é o esforço, qual é o cuidado, qual é a proteção ao qual nós estamos fazendo para guardar? Porque o Espírito é a presença de Deus. O Espírito é o próprio Deus que está dentro de mim e dentro de você. Então o texto começa que depois que ela tem um filho, depois que ela recebe essa dádiva, essa bênção, havia um momento de festa. E não é diferente o momento ao qual eu e você estamos vivendo, um momento de festa, um momento ao qual as pessoas estão comemorando. Naquela época, todos os anos, porque era uma lei perpétua, por conta da libertação do povo do Egito, eles tinham que comemorar a Páscoa. Então Maria e José viajam de muito longe,
E eles não tinham a facilidade que nós temos hoje. Ainda que você não tenha um carro, ainda que você não tenha uma moto, Deus muitas das vezes nos dá condição de andar a pé. Deus nos dá condição de pagar um Uber, andar de ônibus. Aquelas pessoas tinham uma dificuldade enorme. Andavam dias e mais dias peregrinando para poder obedecer a palavra de Deus. Versículo 41 fala que todos os anos eles viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. José, Maria e Jesus viajam para poder celebrar a Páscoa do Senhor. O que era a Páscoa? Conhecido pelos judeus como Pessah, que significa passar por cima, ou festa da libertação. A Páscoa judaica era uma tradição milenar, que relembraria a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Várias refeições e narrativas são intercaladas como forma de reforçar o significado da data para os judeus e ensinamento para as crianças, decreto perpétuo, que está em Êxodo 12, 14. Além da comemoração, era necessário levar os filhos, para que por meio de ensinamentos, logo depois de completar certo tipo de idade, eles pudessem começar a aplicar. Então você vê o esforço que Maria e José, e até Jesus pequeno, caminharam quilômetros para poder participar dessa festa. Hoje vivemos um tipo de festa que, querendo ou não, se tornou uma tradição. O esforço para praticar essa festa é grande ou é pequeno? Pessoas ficam ansiosas por essa data, sim ou não? Ficam. Mas o esforço em vão. O esforço não é o mesmo do que Maria e José fez para aplicar, para aprender, para colocar em prática a palavra de Deus. Então eles foram. 42 dias, assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos, eles subiram à festa de acordo com a tradição. E encerradas as comemorações, voltaram seus pais para casa. E o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles notassem. Então se esforçaram para praticar a palavra de Deus. Período de comemorações foram feitas. Período das festas se acabaram. Voltaram para casa. Hoje você vê como as pessoas se esforçam por algo que não é bíblico. Você vê como as pessoas, elas se lançam com ímpeto, com força, naquilo que não é bíblico. Vivemos um dia de festa que muitos viajam de longe, pessoas andam a quilômetros e quilômetros para poder estar nesse dia de festa, ao qual nós sabemos que não tenha nada a ver com Jesus. Porque o principal não é o Criador do céu e da terra, não é aquele que vive e reina, não é aquele que nos dá vida, é aquele gordinho que anda de vermelho gritando "Rô, rô, rô". A glória é dada a ele, que nada podem fazer por mim e por você. Então olha o ímpeto. E logo após esse período, que não se finda no dia 25, vai até o dia 1º, que daqui para lá, o ser humano ele vai festejar. E ele vai dar o seu melhor. Ele vai se entregar, porque ele espera ansioso por essas datas. Incrível que pareça,
Essas festas vão acabar. Vamos lembrar do nosso passado. Nós vivemos muito isso. Como nós vivemos até a verdade chegar, ao qual nós éramos ignorantes, a verdade chegou, nós fomos libertos. Mas nós se entregávamos nessas festas. Nós se lançava profundo nessa festa. Mas vamos lá. Eu, no passado, vivia nessa festa só. Talvez você viveu em família, quem ainda estava junto com as suas famílias. Mas aí eu lhe pergunto, meu pastor, quando você saía por essas festas, e quando acabava o momento de retornar para casa, você esquecia da sua esposa? Você esquecia dos seus filhos? Quem fez isso já? É difícil, não é? Você, talvez, por embriaguez, esquecia do seu carro, da chave do carro, mas dificilmente. Estamos colocando aqui coisas físicas. Você foi com um colega, você foi com um conhecido, você foi com um parente, com um amigo, com a esposa, com os filhos. Logo ao terminar dessas festas, você fala, vamos embora. Vamos ver se a gente não esquece nada, onde está a carteira, onde está o carro, sim ou não? Sim. Mas prestaste atenção no que o Senhor quer trazer para mim e para você? No 43 fala que ao encerramento dessas festas, Maria e José voltam sem o menino Jesus, sem sequer notar. Isso é sério ou não é? Deus está mostrando para mim e para você qual seria o cenário da igreja do fim dos tempos. E ao mesmo tempo, Ele mostraria naquele devido momento como seria a morte do Senhor. Porque aquela festa se chamava Páscoa. Qual foi a festa que o Senhor foi sacrificado? Páscoa. E quando Jesus foi entregue naquela cruz, havia uma profecia que ao terceiro dia Ele ressuscitaria. Alguém ficou esperando por esses 3 dias? Muitos fugiram, muitos abandonaram, muitos ridicularizaram, muitos blasfemaram, muitos voltaram à sua vida rotineira, cotidiana, ao qual o Senhor já tinha falado para sair. Esqueceram do Senhor naquele momento difícil. Deus mostrando através da sua palavra como seria aquele período. Jesus sendo abandonado naquela cruz, sozinho. Irmãos, mas não é diferente. Quantas das vezes eu e você, porque tem gente ainda que comemora essas festas, ou não comemora a festa, mas viaja, se diverte, vai para uma praia, vai visitar uns parentes que há muito tempo não vê, se diverte, aluga uma pousada, seja lá o que for. Você já parou para prestar atenção muitas das vezes nessas viagens ao qual eu e você fazemos, nessas visitas? Quantas das vezes a gente ora? Você já parou para analisar nesses momentos festivos, quantas das vezes a gente pega na Bíblia? Você já parou para imaginar que nesse momento de festa, quantos se levantam para se consagrar? Deus mostrando o cenário da igreja, que nos finais dos tempos, ela esqueceria o Senhor. E pasmem, sem perceber. Fica-se um dia sem buscar, fica-se 2 dias sem buscar, fica-se 3 dias sem buscar, e não se lembra de nada. Você é pai, você é mãe. Acabou o período escolar? Eu estou dando esse exemplo para você tentar imaginar. Seus filhos vão para o colégio, e você sabe a hora que ele tem que entrar,
e ele tem que sair. Quem foi o pai e a mãe aqui que deixou o filho largado no colégio? Dificilmente. Dificilmente faz isso. Pai, vou ali na casa do amigo, 2 horas eu estou de volta. Quando dá 2h10, a orelha já levanta, sim ou não? Opa, está 10 minutos atrasado. Passou meia hora, passou 1 hora, você não tem notícia nenhuma. Você vai atrás, sim ou não? Maria e José nem sequer notaram. Você como pai, você como mãe, sabendo que o seu filho está atrasado, você não tem notícia, seja lá o que for, seu esposo, sua esposa, a pessoa que você ama, você começa a sentir falta. Você começa a pensar, está acontecendo alguma coisa. Não é de se fazer isso. Mas eles nem perceberam. Irmãos, a gente fica sem buscar, a gente fica sem perceber. É onde entra a frieza. Porque ela não estava carregando alguém qualquer, assim como eu e você. O que está dentro de mim e de você não é algo qualquer. Vale mais que o ouro, vale mais que a prata, vale mais do que qualquer dinheiro nessa terra. Maior riqueza que você possa ter nunca vai se comparar com a presença de Deus dentro de você, porque é aquele que traz alegria e paz. Depois desse período, sem notar, o versículo 44 diz: imaginando que ele estivesse entre os muitos companheiros de viagem, eles já estavam voltando. Acabou o período de festa, eles estão voltando para casa. A imaginação deles era: estamos aqui, Jesus está aí, nos seguiu. Imaginando que ele estava entre os muitos companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro. Irmão, eu creio que você tem o mesmo pensamento que eu. Ficar um dia inteiro sem buscar a presença do Senhor é inadmissível. Ficar um dia inteiro fora da presença do Senhor sem buscá-lo é algo que não pode acontecer na minha e na sua vida. Aqui está falando de um, tem gente que está 2, tem gente que está 1 mês, tem gente que está há anos sem buscar a presença, achando que viver a sua vida sem buscar, Jesus vai estar. A Bíblia fala que você não pode apagar o fogo do Espírito Santo. Apaga. Se ele está falando para que não pode apagar, porque apaga. Quando eu e você não valorizamos, perdemos. Não foi ele que se afasta, não é ele que se afasta, somos nós que o rejeitamos. E voltando de viagem, nem sequer procurou, eles foram embora. E nós estamos andando assim, andando para lá, andando para cá, trabalhando, saindo, passeando. A nossa preocupação deveria saber onde Jesus está. Será que está comigo? Nossa preocupação é nas nossas contas. Nossas preocupações é comprar uma roupa por esse final de ano, um melhor tênis. Mas deveria ser: será que Jesus está conosco? Será que o Mestre está conosco? Muitas das vezes nem pensamos nisso. Muitas das vezes nem atentamos a isso. Nesse período qual estamos vivendo, muitas festas, alegrias, mas e o Senhor? Onde o Senhor está? E um dia inteiro achando que Ele estava ali. Então começaram a buscar entre seus parentes e conhecidos. Aí chega um dia, como eu estou pregando aqui, como essa palavra chegou a mim, a gente cai em si. Opa, rapaz, há tanto tempo que eu não estou pregando na Bíblia.
Há tanto tempo que eu já não faço uma oração. Estou sem ir frequentemente aos cultos. Nem sequer mais lembro do Mestre. Tanto tempo sem o Senhor, começa a ficar o quê? Carnal. Começa a andar na carne. Começa a deixar de ser espiritual. Começa a deixar de pensar como Deus pensa, agir como Deus age, fazer como Deus faz, fica carnal. Viram que o Senhor não estava com eles, começaram a buscar entre os parentes. Amados irmãos, vou falar aqui para você. Vocês são meus parentes ou a minha família? Responde aí. Se nós somos irmãos, nós somos o quê? Parente ou família? Família. A Bíblia está me mostrando que eles foram buscar de forma errada no lugar errado. Esse é o problema, quando eu e você ficamos sem a presença, ficando carnal, a gente começa a agir errado, a gente começa a buscar de forma errada e no lugar errado. Quantas pessoas no dia de hoje buscam Jesus de forma errada? Porque ficou carnal. Se eu e você estamos aqui, nós somos irmãos, e aqui a casa do Pai, a casa de oração, a Bíblia me mostra que ela foi buscar entre os parentes. Quem são os parentes? Sabe me responder? Os parentes estão aqui ou está fora daqui? Está fora. Foi procurar onde pessoas não são espirituais. Começou a andar, foi aonde pessoas erradas, pessoas que não buscam a Deus. Jesus estava lá. Porque as pessoas muitas das vezes pensam que Jesus está em todos os lugares. Jesus pode estar em todos os lugares. Que é isso, é? Você vai num lugar de prostituição, Jesus está lá? Você vai numa roda de escarnecedor, Jesus está lá? Você vai num lugar onde as pessoas estão se reunindo para fumar, beber, se prostituir, Jesus está lá? Ele pode estar, se Ele quiser ir lá resgatar. Então, muitas das vezes fazemos isso. Ficamos carnais, saímos do corpo, deixamos de congregar, deixamos de estar com os irmãos, se afastamos, começamos a estar com pessoas que não deveriam estar. E o perigo desse tempo, irmãos, é como se estão se levantando muitos escarnecedores. O diabo furioso se levantando contra a igreja o tempo todo, lançando contenda, lançando picuinha, para difamar, para destruir. O diabo quer isso, tirar você do corpo. Fazer você achar que está buscando Jesus quando não está. E eles encontraram Jesus diante dos parentes? Não encontraram. 45. Como não conseguiram encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Olha que maravilha. Lembraram do lugar certo para buscar o Mestre. Perdeu-se tempo? Perdeu. A Bíblia fala que após 3 dias o acharam no templo. Olha o tanto de tempo que perdeu. Olha-se o tanto de tempo que se passou para poder achar o Mestre. Irmão, você sabe, um dia quando você para, um dia quando você se esfria, quando você deixa de orar, para você acender de novo é uma luta, não é? Ou seja, mostra o esforço, porque não valorizou, não guardou, não protegeu. Foi colocada uma responsabilidade nela, como foi colocada uma responsabilidade em nós, a proteger o Espírito Santo, a guardar a presença do Senhor. Mas nós temos tido essa responsabilidade. Nós verdadeiramente temos protegido as 7 chaves, cadeados, guardando essa presença que um dia foi colocada dentro de mim e de você. Tiveram que se esforçar,
tiveram que renunciar, tiveram que viajar, penaram para achar. E muitas das vezes a gente vive a nossa vida de qualquer maneira, e nós achamos que ficamos 2, 3 dias, meses sem ler, sem se consagrar, estamos nem aí, vivendo a nossa vida cotidiana. Aí a gente cai em si, tem que voltar a buscar. E acha que vai ter a presença no outro dia que está buscando, não vai. Porque lá atrás, quando foi dado para a gente, foi dado de graça, por amor. E agora, ao qual nós perdemos, nós não valorizamos, temos que mostrar para Ele de novo, com as nossas atitudes, com as nossas buscas, que nós queremos Ele de volta na nossa vida. É como quebrar a confiança. Quando a confiança da pessoa é quebrada, é difícil conquistar, sim ou não? Estou falando de mim e você, seres humanos falhos. É difícil ou não é? Imagina retornar a confiança de Deus, sabendo e conhecendo o nosso coração. Então, não valorizou. Andaram carnais, depois de 3 dias, buscando, se consagrando, eles acharam o Senhor. Todos que ouviam ficaram maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira que ele comunicava as suas conclusões. 48. E assim que os seus pais o viram, ficaram perplexos. Então a sua mãe inquiriu: filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. A culpa ainda foi do Senhor. Já viu pessoas assim, que elas se afastam do Senhor e as coisas começam a dar errado, ela começa a praguejar diante do Senhor? Ficou carnal. A Bíblia me mostra que eles esqueceram Jesus lá, não foi o Senhor que quis ficar lá e deixou eles ir. E muitas das vezes a gente entra numa situação que a gente começa a questionar Deus, começa a murmurar, achando que o errado é o Senhor. Não, é nossas atitudes. Imagina se lá no Éden, quando o Senhor perguntou: tu comeste da fruta? E se ele falasse: Senhor, pequei. Seria diferente, sim ou não? Muitas das vezes nós queremos se defender. Nós cometemos os erros, vivemos uma vida carnal e ainda queremos espraguejar, questionar a Deus, como se Deus fosse culpado por aquilo ao qual nós não valorizamos. A Bíblia mostra que eles ficaram perplexos que Jesus estava no templo. Por que vocês fez isso com a gente? Nós estávamos muito angustiados. É isso que acontece. Você, quando se afasta de Deus, você vai ficar vazio. Você vai ficar angustiado. Você vai ficar depressivo. Você vai ficar enfermo. Aquilo que te preenche, que é o Senhor, quando não está dentro de você, o que resta é solidão. E você sabe muito bem quando você provou do Espírito Santo de Deus. Você sabe muito bem aquela alegria, aquela paz, aquela vida maravilhosa quando você está preenchido do Senhor. Você sabe, você já provou. E quando perde é difícil. Quando não valorizamos e perdemos é difícil. Vazio, angústia. Mas estava buscando, mas a angústia está lá. Foi procurar, está lá a angústia. Está renunciando, está tentando, mas a angústia está lá. Aí você entende o que o Senhor falou, mostrando o cenário também da igreja, através da igreja de Apocalipse, que ele estaria à porta batendo, mas o que fez Jesus para estar do lado de fora? O que fez Jesus estar do lado de fora, sendo que ele era para estar dentro? O lugar do Senhor não é fora, é dentro de você. O lugar do Senhor não é batendo na porta do seu coração, é já estando dentro do seu coração.
E o Senhor reprova aquela igreja. O cenário era horrível. Para aquela igreja, ela se achava rica. Está tudo certo. Estou conquistando. Tenho ouro, tenho prata. Já parou para perceber que estamos vivendo um cenário ao qual as pessoas estão correndo atrás do vento de uma maneira que se esquece de tudo para conquistar? A geração materialista, ecumenista, querer, poder. A igreja de Laodiceia se achava rica e poderosa. Você vê os megatemplos de hoje, igrejas grandes, gigantescas, que você olha assim. Quem é carnal vai achar, nossa, bonita, grande, está cheia de Deus. Mas Deus não está no ouro. Deus não está no porcelanato. Olha, nós aqui nem temos um ar-condicionado, está calor, não está. Mas o que importa é a presença. A gente não pode ter conforto aqui na terra, mas logo, logo teremos no céu. Aí o Senhor se manifesta para aquela igreja miserável. Eles se achando que eles estavam vivos, mortos. Vou te dar um conselho. Pegue colírio comigo. Cegueira espiritual, já não enxergava mais. Como que um pai e uma mãe não vê o filho do lado? E não era um filho, era Jesus, o Filho de Deus. Como que não enxerga? Ficou cego. Adquire de mim veste branca, ou seja, nudez, afastar de Deus, vai vir vergonha. A pessoa vive na carnalidade, ela vai pecar, vai vir vergonha. Adquire de mim ouro, poder de Deus. Cadê o poder de Deus sobre as pessoas? Muitas das vezes, conversando com o pastor Ricardo, as pessoas têm medo, irmão, das situações que se levantam. Deus não otorgou poder à igreja em nome de Jesus. Mas cadê o poder? Porque se afastou do Senhor, perdeu o poder. Então o cenário seria isso, o afastamento. O cenário mostraria o abandono do Senhor. Vários cenários mostraria como seria os tempos, que a palavra fala que as coisas passadas são sombra das coisas futuras. Antes de vir João Batista e Jesus, Deus não falava com ninguém. Aí muitas das vezes você entende. Antes de entrar no livro de Mateus, tem uma folha branca. Isso simbolizava os 400 anos que Deus ficou sem falar. Lá atrás, na época de Moisés também, antes do Senhor levantar Moisés, Deus estava há mais de 400 anos também. Deus era ruim? Não. O povo se esqueceu de Deus. O povo se afastou de Deus. Por isso entra a angústia. Você vê em Apocalipse, quando as trombetas são tocadas, está caindo Saraiva, está sendo destruído. A Bíblia fala que os homens começam a espraguejar contra Deus. Começam a blasfemar contra Deus, culpando Deus pelo que estava acontecendo na terra. Muitas das vezes falta em nós o que? Bater no peito. Não, a culpa é nossa. E quando nós começarmos a bater no peito e assumir a nossa culpa, as coisas vão ser diferentes. Porque é da vontade de Deus que o cenário continue assim? Não é, irmão. Deus quer estar com a gente. Deus quer estar no nosso meio. Deus nos criou para isso, para nós termos aliança e comunhão com Ele. Esse é o nosso chamado, estar ao lado de Deus. Aí o 49 vai falar: então ele lhes perguntou, por que vocês estão me procurando? Como vocês não sabem que era meu dever tratar de assuntos concernentes a meu Pai? Uma igreja que se esquece de Deus, foi o que eu aprendi aqui. Todos nós sabemos do nosso chamado, das nossas responsabilidades, ao qual nós temos que fazer nessa terra.
que é ir de pregar o Evangelho, trazer pessoas para a presença de Deus, sermos instrumentos para que as pessoas venham a reconciliar com Deus, porque nós temos o ministério da reconciliação. Então a pessoa, quando ela se afasta de Deus, ela deixa de fazer isso tudo. Ela deixa de pensar nas coisas que são espirituais. Ela deixa de pensar nas coisas que são do alto. Elas começam a viver as coisas terrenas. Simbolizando, a igreja deixou de fazer a obra. Sabe o que eu aprendi com isso aqui? Se você não quer fazer, se eu não quero fazer, Deus vai continuar fazendo, irmão. Se eu e você não quisermos mais abrir a boca, o Espírito Santo vai abrir a boca. O Senhor vai bradar nessa terra. O Senhor continua fazendo a obra, queira eu, você ou não. A igreja era para estar com Ele, junto, mas Ele estava lá só. Deus levanta outros, irmão. Esse é um privilégio que Deus dá para a igreja, a ganhar almas, a pregar o Evangelho, a falar do amor de Deus, a falar que Jesus está voltando, a falar que tem perdão, que tem resgate, que tem misericórdia, que tem amor. Esse é o nosso papel. Mas quando nós nos afastamos, deixamos de fazer isso. Aí ele está falando das questões espirituais, que ele estava ensinando a palavra, que ele estava ensinando o que o Pai mandou. Aí o 50 vai falar que eles não compreenderam. Uma pessoa carnal não discerne o que é espiritual. Olha o tanto de coisa ao qual nós aprendemos o perigo de se afastar de Deus. Já não começamos mais a compreender o que é espiritual. A carnalidade, ela toma totalmente o ser humano. Esse é o perigo que está acontecendo. Você conversa com determinadas pessoas, a mente está totalmente cauterizada. Você fica sem acreditar. Pessoas poderosas na palavra, pessoas poderosas nos ensinos, pessoas que abriam uma boca e sabedoria saía da boca, pregava com autoridade e ousadia, abria a Bíblia. E hoje você fala o nome de Jesus e irrita. Você fala das coisas de Deus, a pessoa fica com raiva. O perigo de se afastar, deixar Deus sair da sua vida, acontece isso. Você deixa de entender de novo as Escrituras. Você deixa de entender as coisas espirituais. E esse é o perigo. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhe era obediente. Se hoje eu e você reconhecemos essas nossas falhas, reconhecemos que abandonamos, reconhecemos que o deixamos de lado, reconhecemos que não estamos dando o devido valor a essa presença, se nós se arrependermos totalmente de coração e verdadeiramente buscar, porque você talvez procurou no lugar errado, hoje você está em Jerusalém, na casa do Pai, você está no lugar certo, aonde o Senhor habita, aonde a obra é dele. Se nós se arrependermos e quisermos a presença de volta, Ele nos concederá a presença de volta. Olha que maravilha. Então hoje é o dia de nós abrirmos o coração, porque chega de viver essa solidão, chega de viver esse vazio. Você sabe do que eu estou falando, eu sei do que eu estou falando. Nossa posição era para estar muito melhor, nós era para estar cheio devido ao momento ao qual nós estamos vivendo, éramos para estar buscando o Senhor, dando valor, guardando essa presença. O inimigo o tempo todo pelejando contra nossas vidas. O inimigo se levantando em diversas áreas da nossa vida para fazer a gente fraquejar. E muitas das vezes a gente nem se defende. A gente nem sequer move um dedo quando perdemos a presença. Para certas pessoas tanto fez, tanto faz.
E o Senhor não quer de maneira nenhuma que nós venhamos a entender assim. É entender a sua grandeza. Entender que nós fomos criados para a glória dele. Para que ele viesse a estar comigo e com você. Talvez eu e você entramos aqui sem ele. Mas não aceite sair daqui sem ele. Vá com ele para casa, irmão. Vá com ele dentro de você. Leve ele para a sua família, para o seu trabalho. Leve ele para onde os seus pés forem alcançar. O Senhor voltou. E sua mãe, entretanto, meditava nisso em seu coração, sobre todos esses acontecimentos. E Jesus se desenvolvia em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Você vai continuar dessa forma? Você ainda vai sair da forma que você entrou? Qual é a sua prioridade nesse período? E talvez seja o último culto seu esse ano. Talvez você não participe de mais nada. Você vai se divertir. Até porque não é pecado. Há tempo para todas. O problema é você se divertir sem Jesus. O problema é você ir viver a sua vida na diversão e deixar ele de lado. Esse é o problema. Aonde eu e você for, Jesus tem que estar comigo e contigo. Não podemos de maneira nenhuma falar com ele, fica aí um pouquinho que eu vou me divertir, não. Não podemos fazer isso. Há tempo para todas as coisas, mas a prioridade é o Mestre. A prioridade é o Senhor. A prioridade é o Messias. Não queira fazer parte do cenário de depravação que só vai piorar. Porque quando o fogo vai se abaixando, irmão, nós já temos que ligar o sinal de alerta. O problema é ele apagar. Porque quando você volta para o livro de Ageu, você vê que era um povo que tinha conhecimento da lei, mas Deus se manifesta. Você vê como incomoda Deus o ser humano deixar de buscar ele. Como chama a atenção de Deus. Deus não fica alegre quando o ser humano esquece dele. Olha que amor é esse, irmão. Irmão, se eu não te procurar, se você não me procurar, muitas das vezes a gente, deixa ele para lá, para quê? Serve nada para mim. Mas o Senhor, ele faz questão que eu e você venham estar perto dele. Deus se manifesta e começa a falar para o sacerdote, é tempo acaso de vocês viver em casas luxuosas? É tempo para isso, de vocês viver suas vidas nessas regalias? É tempo de vocês colocar prioridade na vida de vocês, no que vocês vão ganhar? É tempo para isso, enquanto o altar está destruído? O Senhor está manifestando, está falando, gente, a prioridade de vocês esqueceram de mim. Estão plantando, estão trabalhando, estão se divertindo, estão fazendo o que quer eu. O Senhor sente falta da gente. O que me dá a entender, muitas das vezes, que nos traz vergonha, se não subir ninguém para o céu, Deus continua sendo Deus. Se a igreja ninguém for arrebatado, o céu vai continuar em adoração o tempo todo, dizendo que Ele é santo, tendo o ser humano lá ou não. Mas olha o carinho de Deus, irmão. Olha o amor de Deus. A gente saindo do seu encontro, virando as costas, o Senhor vindo atrás de nós. Que amor maior que esse? Que o tempo todo fica chamando a nossa atenção para estar perto dele? Que o tempo todo fica falando conosco através de várias situações, porque Deus fala de multiforme. Deus fala através da natureza, do pássaro, das estrelas, seja lá o que for. E cada um já viveu as suas experiências assim, de várias formas. Porque Deus nos criou para estar perto dele. Então não seja uma igreja assim que esquece de Deus e não se importa. E muitas das vezes a gente se pega nisso.
Então essa é uma palavra de alerta. Como Deus me alertou, porque muitas das vezes a gente não se importa mesmo não. A gente dá lugar ao cansaço, a gente dá lugar às fadigas, a gente dá lugar a tantas coisas, e muitas das vezes o Senhor dilata. Então que essa palavra venha muito a vos ensinar, a edificar como me edificou, para que a gente verdadeiramente venha dar o verdadeiro valor que é a presença de Deus, que um dia foi colocado dentro de nós, irmãos, e a gente tem que guardar. Um dia foi colocado dentro de nós, temos que cuidar, e isso, como a palavra fala, tem que se desenvolver, isso tem que crescer, até o dia do arrebatamento, até o dia que o Senhor vier buscar a sua igreja, tem que estar dentro de mim, de você, essa presença. Aleluia. Mas Márcia, eu perdi. Hoje é o dia de você voltar com ela. Hoje é o dia de você pegar na mão do mestre, ele está aqui, irmãos. Hoje é o dia de você falar, volta comigo que eu não aguento mais. Eu errei, eu pequei, eu falhei, eu não dei devida atenção, mas eu aprendi que eu não vivo sem o Senhor. Eu aprendi que eu preciso do Senhor, que o Senhor é a minha vida. E o Senhor nos dará misericórdia. E de novo estará conosco, amém? Que Deus possa abençoar, em nome de Jesus. Obreiro Fernando.